Pronto, galera. Continuando agora com outras lesões específicas, eu vou falar um pouco sobre as fraturas de costelas. É importante que a gente saiba que as fraturas de costelas normalmente estão presentes em cerca de 10% dos pacientes que tiveram algum trauma torácico grave, e existem alguns fatores que aumentam a mortalidade em pacientes que têm a fratura de costelas. Caso eles tenham todas as costelas fraturadas, caso ele tenha fratura bilateral, ou seja, dos dois hemitórax, ou esse paciente tenha mais de 65 anos, tudo bem? E essas costelas são divididas em três partes, a depender da sua localização. Nós temos as costelas superiores, que vão da primeira à terceira costela, as médias, que são da quarta até a oitava, e as inferiores da oitava até a 12ª costela, beleza? E essa primeira até a terceira costela são mais protegidas, e por isso, para você fraturar essas costelas, você precisa de uma força muito grande. E se você tem essa força muito grande, você provavelmente tem alguma outra lesão muito perigosa para esses pacientes, como no caso da ruptura traumática de aorta, beleza? Que vocês vão ver mais na frente, que é uma lesão muito grave. Já entre a quarta e a oitava costelas, elas são menos protegidas e por isso são as mais acometidas. E normalmente quando esses pacientes têm essas fraturas, né, nessa região, essas costelas furam o pulmão, gerando contusões pulmonares, um possível pneumotórax ou hemotórax. Já da oitava à 12ª costela, normalmente quando elas são fraturadas, elas possuem também uma fratura de fígado ou baço, já que esses dois órgãos são muito perto das costelas, tudo bem? E normalmente um paciente, como que nós vamos avaliar um paciente que tem a fratura de costela? A gente vai para o básico, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na inspeção, um paciente ele vai ter dor ventilatória dependente, ou seja, uma dor que você tem ou na inspiração ou na expiração, ou seja, nos movimentos ventilatórios. E provavelmente também ele vai ter uma dificuldade de respirar. Já na palpação, ele vai ter uma hipersensibilidade pontual no local da fratura. E quando você estiver avaliando, palpando esse tórax, você pode também ouvir algumas crepitações, que é o som que o osso faz quando ele toca no outro, sacou? Ele vai se arrastando no outro. Já na percussão, nós não vamos encontrar nenhum achado importante, e na ausculta nós também podemos ouvir essas crepitações. E como que nós vamos manejar um paciente que possui fratura de costelas? Primeiro, a gente precisa avaliar os sinais vitais dele, para ver se ele está grave ou não. Nós vamos colocar o oxímetro de pulso e a capnografia para avaliar a saturação a saturação de oxigênio e a quantidade de CO2 que ele está exalando. Se ele está exalando pouco, ou seja, ele está retendo CO2 no corpo, ou ele está exalando bastante. E um paciente com fratura de costela ele sente muita dor pela própria inervação local. Então, um dos manejos que nós precisamos realizar é aliviar a dor desse paciente através de analgésicos. E também é importante que a gente administre o O2 e dê uma assistência ventilatória a ele, já que quando esse paciente tem uma fratura de costela, ele possui ventilações curtas e rápidas, ou seja, ele vai ter uma quantidade de saturação, ou seja, a eliminação de O2 dele vai estar prejudicada, vai ter uma eliminação de CO2, na verdade, vai estar prejudicada, ele vai ter uma retenção de CO2, então é importante que a gente administre O2 para ele, para poder aumentar a saturação de oxigênio no sangue dele. Passando agora para a contusão pulmonar, é importante que a gente saiba que toda vez que lacera um pulmão, os alvéolos se enchem de sangue. E se eles se enchem de sangue, o ar não consegue entrar nesse alvéolo e dessa forma não consegue ocorrer a hematose, beleza? E normalmente essa contusão pulmonar ela está muito relacionada ao tórax instável que vocês viram lá com o Gil. Então, ou seja, essas duas complicações, tanto a contusão pulmonar quanto o tórax instável, são complicações comuns entre as duas. E um paciente que tem a contusão pulmonar, normalmente ele também tem uma insuficiência respiratória nas primeiras 24 horas do trauma, beleza? Pronto. E como que nós vamos avaliar um paciente que tem a contusão pulmonar? Ele normalmente não tem muitos achados, no máximo uma frequência respiratória aumentada. Porém, nós vamos suspeitar que um paciente tem contusão pulmonar sempre que ele tiver um tórax instável, já que, como eu disse, são complicações muito relacionadas uma com a outra. E como que nós vamos manejar ele? A gente vai focar em manter a ventilação normal e vamos avaliar continuamente a frequência respiratória e os sinais de insuficiência respiratória, que, como eu disse, é comum que esses pacientes tenham essa insuficiência respiratória nas primeiras 24 horas do trauma. Além disso, nós vamos colocar um oxímetro de pulso para avaliar a saturação e um capnógrafo para avaliar
a quantidade de CO2 exalado. Além disso, a gente vai administrar O2 para que essa saturação fique pelo menos maior do que 94%. Tudo bem? E é importante lembrar aqui que quando que a gente vai realizar a reposição volêmica? Nós vamos realizar a reposição volêmica quando um paciente tem a contusão pulmonar apenas se ele tiver hipotensão, ou seja, apenas se ele tiver uma PA sistólica menor do que 80 milímetros de mercúrio. Por que isso? Porque essa reposição volêmica ela pode aumentar o edema, ou seja, vai piorar a lesão desse paciente. Então a gente precisa ser muito cuidadoso quando estiver repondo a volemia dele e esse paciente possui uma contusão pulmonar. Passando agora para o pneumotórax. O pneumotórax ele é basicamente dividido em três: um pneumotórax simples, o aberto e o hipertensivo. No simples, lembrando lá da aula de Gil, a pleura ela possui duas camadas, uma parietal e uma visceral, e entre elas um espaço. Ou seja, um pneumotórax é o ar dentro desse espaço pleural, beleza? Só que o pneumotórax simples, ele não gera um deslocamento das estruturas do mediastino, diferente do hipertensivo que eu vou explicar. O pneumotórax aberto é quando tem um orifício na cavidade torácica desse paciente e que esse orifício é maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Só que isso é um valor meio que a gente não vai ficar olhando, o paciente tem um orifício lá, vou ficar medindo para ver se ele realmente é maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Ninguém vai fazer isso. A gente vai pensar, ele tem um orifício na parede torácica, então provavelmente eu vou supor que seja um pneumotórax aberto e vou tratar como se fosse um pneumotórax aberto, beleza? E esse orifício gera uma comunicação entre o meio externo e o meio interno, fazendo com que o ar entre dentro desse espaço pleural, beleza? Já passando para o pneumotórax hipertensivo, como eu disse, ele é o ar dentro do espaço pleural, porém, é tanto ar que ele é capaz de deslocar as estruturas do mediastino. Isso faz com que o coração fique comprimido e diminua o retorno venoso. Ou seja, esse paciente vai ter uma diminuição do débito cardíaco, de tudo, gerando sinais de choque nesse paciente. Só que não é um choque comum que a gente vê, tipo hipovolêmico. Ele é um outro tipo de choque, é o choque obstrutivo, beleza? E como que nós vamos manejar eles? Começando pelo simples. Na verdade, a gente vai avaliar ele primeiro, o paciente. Quando o paciente tem um pneumotórax simples, a gente vai lembrar que ele é muito parecido com a fratura de costelas. E nós vamos pensar sempre na inspeção, palpação, percussão e ausculta, beleza? Na inspeção, o paciente ele vai ter uma dor ventilatória dependente e uma dificuldade de respirar. Na palpação, a gente não vai ter muitos achados. E na percussão, nós vamos ter um timpanismo ou hipertimpanismo à percussão. Ou seja, o som normal é o som claro pulmonar, que é quando a gente estiver percutindo o tórax. Um som timpânico é um som mais alto, ou seja, você vai ouvir com mais clareza um som quando estiver percutindo e esse paciente tiver um pneumotórax. Porém, no cenário do trauma, provavelmente você não vai conseguir ouvir essa percussão direito, porque vai estar muito barulho e tudo. Então você vai fazer essa percussão, mas se não achar nada, você não vai descartar a possibilidade de ter um pneumotórax só porque você não encontrou nada na percussão, beleza? Então, como vai estar muito barulho, você não vai estar conseguindo fazer direito. Já na ausculta, o murmúrio vesicular, que é o som que o ar faz quando passa no alvéolo, ele vai estar diminuído ou até mesmo abolido, beleza? E ele cai no mesmo problema da percussão. Às vezes está muito barulho e a gente não consegue auscultar direito. E como que nós vamos manejar esse paciente? Nós vamos administrar um oxigênio suplementar a ele, realizar a oximetria de pulso e a capnografia, tentar colocar ele numa posição confortável. Claro que a depender se ele for um paciente de trauma muito grave, a gente vai tentar manter uma posição neutra e tudo, mas se puder, vamos tentar deixar ele numa posição confortável e lembrar sempre que esse pneumotórax simples, ele pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Então a gente tem que avaliar constantemente esse paciente, beleza? Dentro do hospital, na parte intra-hospitalar, a gente vai realizar uma radiografia de tórax para avaliar o tamanho desse pneumotórax simples. Se ele for pequeno, a gente vai deixar lá sem fazer muita coisa. Se ele tiver um tamanho um pouquinho maior, nós podemos realizar uma drenagem torácica nesse paciente, beleza? Pronto. Passando agora para o pneumotórax aberto. Um paciente com pneumotórax aberto, a gente vai lembrar lá simples inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na inspeção, ele vai apresentar uma dificuldade de respirar, ele vai apresentar taquipneia e uma abertura, que é o orifício na cavidade torácica. Na palpação, não vão ter muitos achados. Na percussão, pode encontrar um timpanismo ou hipertimpanismo, já que esse pneumotórax aberto pode gerar um pneumotórax simples ou até mesmo hipertensivo.
E a ausculta, o número vesicular também vai estar diminuído ou até mesmo abolido, a depender dos casos. E como que nós vamos manejar esse paciente? Nós vamos administrar um O2 suplementar a ele e realizar um curativo de 3 pontos. Porém, entra um detalhe. Eu li no PHTLS que caso a gente não consiga realizar um curativo de 3 pontos, nós podemos passar vaselina no local. Mas, Márcio, a vaselina não iria tampar, você não tá, o curativo de 3 pontos não gera uma válvula unidirecional e tudo. É isso. O PHTLS diz que se você conseguir realizar o curativo de 3 pontos é melhor, porque gera a válvula unidirecional, fazendo com que o ar saia e não entre. Porém, é melhor você fazer algo que tampe e não deixe nada entrar, do que você deixar lá aberto e o ar podendo entrar, gerando um pneumotórax simples ou até mesmo hipertensivo. Então é por isso que a gente pode passar a vaselina, fazendo com que o ar não consiga mais entrar, ou seja, você vai tampar o buraco com vaselina, entre aspas, e aí vai fazer com que o ar não consiga mais entrar, diminuindo assim a chance desse paciente ter um pneumotórax simples ou hipertensivo, beleza? Mas, como eu só reiterando, o curativo de 3 pontos é o principal, beleza? Pronto. Se esse paciente ele apresentar um pneumotórax hipertensivo, a gente pode realizar uma punção de alívio, que eu vou explicar mais na frente como que faz, e a gente vai realizar uma ventilação com pressão positiva. Por quê? Porque a lesão está no tórax, beleza? Se está no tórax, o ar vai tentar entrar e vai fazer com que o pulmão colabe. Se você faz uma ventilação com pressão positiva, você vai estar ventilando, empurrando o ar para dentro do pulmão. Quando você empurra o ar, você vai estar tentando captar alguns alvéolos que estavam comprimidos pelo ar, beleza? Então você faz com que a área ventilada do pulmão seja maior e ele fazer com que a área que sofra hematose seja maior, aumentando a saturação desse paciente, beleza? No intra-hospitalar, nós vamos realizar a sutura da lesão e realizar a drenagem torácica desse paciente. Passando agora para o pneumotórax hipertensivo, vamos pensar na inspeção, palpação, percussão e ausculta, e na inspeção nós vamos encontrar um desconforto respiratório nesse paciente. Ele pode apresentar um estado jugular e desvio de traqueia, já que, como esse coração vai estar comprimido, não vai estar conseguindo ter retorno venoso, e a jugular, que é uma das vias que drena o sangue da parte superior do nosso corpo, ele não vai conseguir mandar o sangue para dentro do coração, e esse sangue vai ficar estagnado na jugular. Então ela vai ficar mais dilatada, a gente vai conseguir ver essa jugular dilatada. E o desvio de traqueia, que é um sinal mais tardio, como esse pneumotórax hipertensivo ele está empurrando todas as estruturas do mediastino, ele vai estar empurrando também a traqueia e gerando esse desvio contralateral à lesão. E por fim, esse paciente pode apresentar sinais de choque, já que, como esse coração está comprimido, ele não vai conseguir mandar o sangue para o nosso corpo da forma correta, e o nosso corpo vai entender isso, que não vai estar conseguindo mandar direito, e vai liberar todos aqueles sinais de catecolamina e tudo, e vai gerar taquicardia, taquipneia nesse paciente, beleza? Na palpação, ele pode ter um enfisema subcutâneo, que é o ar dentro do espaço do subcutâneo mesmo, e a gente vai perceber isso através da palpação, e a gente vai ouvir como se fosse bolha de plástico estourando, beleza? É mais ou menos o som que o enfisema subcutâneo faz. Na percussão, o tórax vai estar timpânico ou hipertimpânico, e na ausculta o múmero vesicular vai estar diminuído ou abolido, beleza? E qual o manejo do paciente que tem pneumotórax hipertensivo? Nós vamos administrar o O2 suplementar e vamos realizar a descompressão torácica. Essa descompressão torácica é através da punção de alívio e ela pode ser feita no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média anterior, ou em crianças ou adultos magros. Ele pode realizar também no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, um pouco abaixo da clavícula direita, beleza? Ou da clavícula do tórax acometido. E no intra-hospitalar, nós vamos realizar a drenagem torácica desse paciente. Passando agora para o hemotórax. A gente precisa entender que o sangue na cavidade, que o espaço pleural pode comportar o sangue. E quanto de sangue que ele pode comportar? Ele pode comportar de 2,5 até 3 litros de sangue. Ou seja, se ele tiver 2,5 ou 3 litros de sangue no espaço pleural, esse paciente vai ter um claro choque hipovolêmico, beleza? E como que nós vamos perceber um hemotórax no paciente? Ele vai estar muito angustiado, porque ele não vai estar conseguindo respirar direito, ele vai ter uma dispneia e vai apresentar sinais claros de choque.
Na palpação, nós não vamos encontrar muita coisa. Na percussão, ele vai ter maciez a percussão, diferente do pneumotórax, que é timpanismo. Ele vai ter um som maciço, como se estivesse percutindo o fígado. E na ausculta, o murmúrio vesicular vai estar diminuído ou abolido. E o manejo dele é ficar muito atento aos dados vitais desse paciente, porque ele pode estar em um choque muito grave, a gente precisa tratar o mais rápido possível dele. A gente vai administrar o O2 e realizar uma assistência ventilatória, vai obter os acessos venosos para poder realizar a reposição volêmica e vai tentar transportar o mais rápido possível esse paciente para o hospital, beleza? No intra-hospitalar, nós vamos realizar a drenagem torácica com todos os outros parâmetros de reposição volêmica e tudo. Na ruptura, passando agora para a ruptura traumática de aorta. Ela é um tipo de lesão que normalmente a gente não lê nem aprende na faculdade, beleza? Para entender essa ruptura traumática de aorta, a gente precisa entender o mecanismo de aceleração e desaceleração brusca, beleza? Que normalmente acontece em colisões de carro ou quedas de grandes alturas. Para entender essa ruptura traumática, eu vou tentar explicar um pouco aqui com o coração, beleza? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas vocês conseguem perceber que a aorta, ela tem a aorta ascendente, o cajado da aorta e a aorta descendente, beleza? Essa aorta ascendente que sai do coração, ele meio que está com o coração, e ele é móvel em relação no mediastino. No mediastino. Já em relação à aorta descendente, ele está preso a algumas membranas que estão coladas à coluna vertebral, ou seja, ela é uma aorta muito menos móvel do que a aorta ascendente, beleza? Ou seja, ela pode até ser imóvel. Então, quando ocorre um mecanismo de aceleração ou desaceleração brusca, o coração, juntamente com a aorta ascendente, vai para um dos lados rapidamente e a aorta descendente vai ficar parada. Ou seja, vai haver um aumento um aumento da tensão, principalmente na área em que eles se cruzam, que normalmente é essa área aqui, fazendo com que tenha uma lesão. Essa lesão ela pode ser total, uma lesão total da parede da aorta, gerando uma ruptura traumática de aorta muito grave, que normalmente o paciente morre, é o primeiro pico de morte e tudo. Ou você pode ter uma ruptura parcial da aorta, gerando também muitos agravos, muitos problemas, mas menos problemas do que uma ruptura total, beleza? E como que nós vamos perceber que um paciente tem uma ruptura traumática de aorta? Sempre que a gente vai pensar nessa lesão, sempre que tiver um mecanismo citado, que é a de aceleração ou desaceleração brusca, e um dos sinais clínicos que a gente vai detectar essa possível ruptura traumática de aorta é quando os pulsos dos membros inferiores estiverem diferentes, ou seja, estão batendo em ritmos diferentes. É um indicativo de que provavelmente tem esse tipo de lesão. Por isso que a gente vai avaliar constantemente a via aérea, porque esse paciente pode entrar em uma parada cardíaca, e então a gente vai tentar avaliar sempre as vias aéreas para poder entubar, caso seja necessário e tudo. E para detectar essa ruptura traumática de aorta, a gente pode realizar uma tomografia, isso é mais dentro do hospital, a gente realiza uma radiografia de tórax, uma tomografia de tórax, uma ortografia. Beleza? E com relação ao manejo, nós vamos administrar altas concentrações de O2, obter o acesso venoso para realizar a reposição volêmica, porém, a gente precisa ter um rígido controle da pressão arterial, principalmente quando estiver realizando a reposição volêmica, ou seja, a gente vai realizar uma reposição volêmica moderada. Por que isso? Porque quando a gente estiver tratando com um paciente que tem uma ruptura traumática de aorta, provavelmente ele tem uma ruptura traumática parcial dessa aorta, beleza? Já que, como eu disse, a ruptura total é muito grave e o paciente provavelmente vai morrer, beleza? Lá no cenário do trauma. Então, se a gente aumentar muito essa pressão arterial do paciente, ele pode terminar de romper a aorta, gerando um choque nele e provavelmente a morte desse paciente, beleza? Então a gente precisa ter um rígido controle dessa pressão arterial e por isso a gente vai fazer a reposição volêmica de forma moderada. Passando agora para a última lesão que a gente vai aprender, é a ruptura traumática, a ruptura traqueobrônquica. E para isso, vocês precisam lembrar que é um acometimento muito incomum, mas é muito letal. Porque às vezes os pacientes, os médicos ou médicas que estão atendendo, às vezes nem lembram desse tipo de lesão e o paciente morre por causa disso. Lembrando que toda laceração no tecido pulmonar gera algum grau de ruptura traqueobrônquica, não, alguma ruptura na via aérea, porém, essa ruptura que eu estou falando é uma ruptura da traqueia ou dos brônquios principais ou secundários, beleza? Gerando um alto fluxo de ar para o espaço pleural e possivelmente no pneumotórax hipertensivo, principalmente, beleza? E como que nós vamos avaliar esse paciente? Ele vai ter uma insuficiência respiratória, ele pode estar pálido, diaforético e ter um desconforto respiratório.
ele vai apresentar o enfisema subcutâneo e também uma hemoptise, e a frequência respiratória dele vai estar muito alta, com baixa saturação, já que o ar vai estar saindo da via aérea e não indo para os alvéolos para sofrer a hematose. E como que nós vamos manejar ele? Esse manejo é basicamente intra-hospitalar, porque para hospitalar a gente não vai conseguir detectar esse tipo de lesão. Mas nós vamos administrar altas concentrações de O2 para que a quantidade de ar que chegue nos alvéolos tenha uma concentração alta e consiga aumentar a saturação desse paciente. A gente vai ter um uso criterioso da ventilação, porque se a gente fizer uma ventilação com pressão positiva, a gente vai piorar ainda mais o quadro desse paciente. A gente vai monitorar ele continuamente para ver se ele tem sinais de um pneumotórax hipertensivo ou não. Se tiver, a gente vai realizar a descompressão torácica. E para detectar melhor essa lesão e tratar, a gente vai realizar uma broncoscopia. Tudo bem? Mas Luciano, que ficou dormindo a aula toda e acordou agora, ele vai perguntar: Márcio, eu não prestei atenção nas lesões, você pode repetir, por favor? Claro, com certeza, mano, eu posso repetir tudo aqui. A gente vai revisar o manejo de todas as lesões, beleza? Começando pelo tamponamento cardíaco. A gente vai monitorar constantemente o princípio. Eu vou falar basicamente o principal, beleza? Para vocês não esquecerem, saírem daqui sem esquecer nada. No tamponamento cardíaco, a gente vai monitorar constantemente o paciente e vai ventilar com pressão positiva, podendo até realizar uma pericardiocentese, se a depender da situação. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode ferir o coração, piora ainda mais o quadro dele. No tórax instável, nós vamos realizar um suporte ventilatório com analgesia, porque dói bastante. Na fratura de costela, basicamente a mesma coisa, suporte ventilatório e analgesia. Na contusão pulmonar, suporte ventilatório e lembrar de ter cuidado com a reposição volêmica, por isso que eu botei em negrito, para não piorar o quadro desse paciente. No pneumotórax simples, nós vamos realizar um suporte ventilatório sem pressão positiva, senão pode gerar um pneumotórax hipertensivo, e vamos avaliar constantemente se esse pneumotórax simples evoluiu para hipertensivo. Já o pneumotórax aberto, vamos realizar uma ventilação com pressão positiva e realizar o curativo de 3 pontos, beleza? Se quiserem printar essa tela, é importante até. Oi, tem outra parte que eu esqueci. Porque é o único que tem 3. Caso evolua para o hipertensivo, realizar a punção de alívio, beleza? Agora podem printar. No pneumotórax hipertensivo, a gente vai realizar um suporte ventilatório sem pressão positiva também, realizado descompressão torácica. No hemotórax, vamos realizar o suporte ventilatório e monitorizar constantemente os dados vitais e obter o acesso venoso periférico para realizar a reposição volêmica. Na ruptura traumática de aorta, vamos realizar o suporte ventilatório e tentar ter um rígido controle da pressão arterial, lembrar disso, e obter acesso venoso para realizar a reposição volêmica e tudo, mas com parcimônia. E na ruptura traqueobrônquica, vamos realizar um uso criterioso da ventilação para que não piore a situação desse paciente. E avaliar constantemente se essa lesão evoluiu para um pneumotórax hipertensivo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu e Gil passamos. E qualquer dúvida podem perguntar lá na aula online.